a estrela polar azul se situava no extremo leste do reino dos deuses. Como resultado, estava ainda mais próxima da parede do caos primal que até mesmo o próprio reino dos deuses. Como resultado, também havia visto a estrela vermelha muito mais cedo. Ela havia experimentado aqueles estouros de caos e alvoroços muito mais cedo também. O primeiro alvoroço de profundas bestas havia começado no leste da Nação do Vento Azul e começou a se espalhar para o oeste depois disso. A velocidade com qual se espalhavam era muito lenta e a princípio havia afetado apenas as profundas bestas do mais baixo nível. Entretanto, depois dessa situação continuar por mais de 2 anos, ela repentina e completamente entrou em erupção naquele dia, dentro do continente do céu profundo, e no do demônio ilusório, e no continente da nuvem azul que há muito haviam sido engolidos pela calamidade. Todas as profundas bestas, das mais ínfimas às mais poderosas, mesmo as profundas bestas escondidas que podiam aparecer apenas uma vez a cada 1000 anos, todas elas entraram em um completo e total frenesi. Entretanto, o continente do céu profundo e reino do demônio ilusório eram indubitavelmente sortudos porque além de Feng Shui, Yunshi havia produzido diretamente 11 profundos praticantes do caminho divino usando a água divina da vida. Isso era mais que o bastante para acalmar qualquer alvoroço de profundas bestas neste mundo. Que era ainda mais importante que tudo isso era a existência do próprio Yunshi. Sua profunda energia da luz podia rapidamente acalmar a raiva das profundas bestas em frenesi, silenciosamente resolvendo qualquer revolta. Porém, mesmo com a existência de Yunshi, daquele dia em diante, todos podiam claramente sentir que o mundo já havia mudado. Mesmo os ataques de profundas bestas que afetavam todo o continente sendo suprimidos por Yunshi assim que surgiam, a energia maliciosa e rugidos bestiais avassaladores ainda lançavam uma sombra negra assustadora sobre todo o continente. Também fora daquele dia em diante que um estranho vento repentinamente começou a soprar no continente do céu profundo, reino do demônio ilusório, e até no distante continente da nuvem azul. Às vezes, o vento seria gentil e fácil e às vezes seria violento e frenético. Às vezes seria gélido e em outros momentos seria escaldante. O vento soprava em direções caóticas que desafiavam toda lógica e senso comum. Em um momento estaria soprando o sudeste, mas na exata respiração seguinte, repentinamente começaria a soprar noroeste. Durante o segundo dia, uma violenta tempestade desceu sobre o continente do céu profundo em um período de apenas algumas horas. A terra foi submersa sob 3 pés de água, entretanto, no exato dia seguinte, o solo repentinamente se tornara incomparavelmente quente e a terra que ainda estava alagada devido à chuva do dia anterior, de repente começou a murchar e rachar de um modo espantoso, como se chamas fossem ser cuspidas das fendas no chão. O quarto dia, grandes ondas que subiam aos céus agitaram-se no mar norte do céu profundo e mar oeste do demônio ilusório enquanto incontáveis criaturas marinhas corriam na direção do continente que nunca haviam entrado antes. Além do mais, elas estavam fazendo isso enquanto tomadas por uma aura extremamente frenética. Irmão Maior e um alvoroço de profundas bestas ocorreu na cidade da Fênix Divina. Eu acabei de conferir e é muito provável que seja outro ataque que vai engolir todo o território. As sobrancelhas de Yunshi uniram em um franzir ao receber a transmissão de som de Feng Shui. O passado, sempre que ele purificasse uma área assolada pelos alvoroços de profundas bestas, a densa profunda energia da luz garantiria que uma nova revolta não ocorreria por pelo menos 3 meses. Mas neste momento, apenas curtos 15 dias haviam se passado desde a última vez que ele havia purificado todo o território de um alvoroço de profundas bestas que ocorrera repentinamente. Ele não tomou ação imediatamente. Ao invés disso, ele levantou sua cabeça para os céus orientais. Os últimos 15 dias, a cor do céu esteve flutuando constantemente. Às vezes azul azure, às vezes um escuro melancólico, às vezes um amarelo murcho, às vezes um vermelho rosado, e às vezes raios de relâmpago lampejariam através dele sem qualquer aviso. A única coisa que não mudava era a estrela vermelha pendurada nos céus orientais. Não importava se o céu estivesse nublado ou claro, não importava se estivesse encoberto e chuvoso ou se violentas tempestades preenchessem o céu, ela ainda brilhava nos céus, emanando uma luz vermelha que ficava mais e mais assustadora. Será que isso realmente iria entrar em erupção? O que exatamente era aquilo? E porque estava acontecendo tão rápido, eles não disseram que mesmo se estivesse prestes a entrar em erupção, isso aconteceria apenas várias centenas de anos adiante, ou talvez em um futuro ainda mais distante. Papai, alguma coisa ruim aconteceu de novo? Um Mushin se aproximou dele enquanto perguntava em uma voz preocupada. Durante os últimos dias, cada pessoa e ser vivo neste mundo podia claramente ver as mudanças que aconteciam. Tudo havia sido repentino demais e espantoso. Lunchi se virou de lado enquanto um sorriso pequeno e relaxado aparecia em seu rosto. Emene, uma revolta de profundas bestas ocorreu de novo. Isso é realmente estranho, disse Yumushin enquanto olhava para o céu. O
que exatamente está acontecendo nos últimos dias? A mestra disse que o clima mudou, mas eu sinto que não é exatamente isso. Além do mais, eu estive me sentindo inquieta recentemente e a mamãe também se sente do mesmo jeito. Até aquelas bestas nevadas adoráveis da região nevada de gelo extremo começaram a agir muito estranhamente. Lunch estendeu uma mão para afagar suas costas levemente antes de consolá-la com um sorriso. O clima realmente não está muito certo, mas não há necessidade nenhuma de se preocupar, porque não se lembra o quão poderoso seu papai e mestra são. Não há nada que sua mestra e eu não possamos resolver. Eu irei resolver esse alvoroço de profundas bestas primeiro e voltar rapidinho. Não precisa se preocupar. Helene. China sentiu, mas a preocupação em seus olhos ainda permanecia. Mesmo ela tendo apenas 13 anos de idade, sua profunda força já havia entrado no caminho divino graças à água divina da vida. Como resultado, seus sentidos espirituais também haviam passado por uma mudança tremenda. Então, como esse estranho senso de inquietude poderia ter se manifestado devido a uma mera mudança no clima? Enquanto cortava através do espaço, Yunchi chegou no ar acima da nação da Fênix Divina. Esse lugar era exatamente como o reino do demônio ilusório. Toda a área circundante havia se tornado destacadamente diferente de antes. Toda a vasta cidade da Fênix Divina estava preenchida com uma aura de inquietude, e isso era especialmente verdadeiro para os elementais de fogo que pairavam no ar. Esses elementais de fogo geralmente eram excepcionalmente densos, mas no momento tinham se tornado excepcionalmente frenéticos e amontoados de chamas e romperiam no ar de vez em quando. Em volta dessa área, os rugidos de profundas bestas sacudiam o mundo, e esses rugidos claramente eram acompanhados pelos sons de um vulcão longínquo entrando em erupção. Mestre, o que está acontecendo? A voz confusa e preocupada de Elin soou de dentro da pérola de veneno do céu. Lunchi sondou seus arredores antes de dizer em uma voz baixa: o equilíbrio entre os elementos foi destruído. Como pode isso? Pelo que ele foi destruído? Eu não sei, respondeu Yun-Shi, e essa era a coisa mais assustadora. Não saber a razão para o colapso do equilíbrio elemental era muito mais assustador que o atual colapso em si. Talvez a razão mais provável seja a fenda na parte mais ao leste do caos primal. Yun-Shi fitou a estrela vermelha antes de imediatamente retirar seu olhar. Se tudo estivesse realmente acontecendo por causa da fenda carmesim, que tipo de aura estava de fato emanando ao ponto que podia afetar até mesmo uma região estelar tão distante? Já era tão pavoroso antes de ter entrado em erupção. Então, se algum dia aquilo realmente irrompesse, que tipo de terrível calamidade traria? Uma calamidade que engoliria todo o universo. Yunchi abriu seus braços amplamente enquanto todo o seu corpo brilhava com pura profunda energia da luz. Ele falou em voz baixa: a coisa mais provável que pode fazer as profundas bestas ficarem tão violentas e agitadas é profunda energia das trevas, uma energia que pode suscitar e amplificar emoções negativas. No momento, a única coisa que posso fazer é purificar essas coisas e fazer meu melhor para proteger o equilíbrio elemental deste planeta, enquanto espero que essa estranha calamidade rapidamente se resolva. Após ter dito isso, profunda energia da luz se espalhou abaixo. A profunda energia da luz que estava sendo emanada desta vez era muito mais densa que havia sido qualquer outra vez. Dada a situação de hoje, ele não pôde deixar de aumentar o poder da profunda energia da luz que ele emanava, mesmo se isso aumentasse o risco de ser notado pelo reino dos deuses. Ainda assim, ele não sabia que neste momento, o distante reino dos deuses também havia descido em grande caos. Muito rapidamente, após sua figura ter se deslocado pelo ar dezenas de vezes, os alvoroços de profundas bestas no continente do céu profundo e no reino do demônio ilusório mais uma vez foram aplacados. Finalmente, ele fez mais outra viagem ao continente da nuvem azul e purificou aquele lugar mais uma vez antes de também tomar a oportunidade para visitar Yower. Os 3 continentes haviam se acalmado bastante, mas seu ar ainda estava envolto em uma camada de nebulosa energia negra. Quando ele retornou ao continente do céu profundo, já era o dia seguinte. Logo quando ele iria retornar ao lado de Yumushin, repentinamente recebeu uma transmissão de som de Kang Yui. Um conflito irrompeu na fronteira entre a nação da corrente marítima e nação do demônio negro. A escala do conflito foi muito pequena, havia apenas algumas centenas de pessoas envolvidas em total, e até os senhores regionais não ficaram alarmados. Mas por alguma razão estranha, alarmou ambas as casas reais. O que é ainda mais ridículo que isso é que o governante da nação do demônio negro realmente teve um ataque de raiva por causa disso, e dentro de uma hora, ele simplesmente declarou guerra à nação da corrente marítima. O governante da nação da corrente marítima sempre fora uma pessoa gentil que odiava batalhar, e mesmo assim ele diretamente apanhou a luva e até deu uma ordem para recrutar mais soldados na hora. Yonchi, isso definitivamente não é normal, disse Kang Yu enquanto sua voz ficava pesada e solene. Como governante da nação do Vento Azul, ela estava bem ciente do estado de todas as outras 7 nações no continente do céu profundo. Ela estava ciente de como elas interagiam entre si, e ela também estava ciente do temperamento e conduta de cada um de seus governantes.
Ela nenhuma vez havia dito a Yunshi sobre esse tipo de assuntos mundanos que ocorriam entre as 7 nações, mas desta vez a situação realmente era bizarra demais. As sobrancelhas de Yunshi imediatamente se afundaram completamente. Depois disso, ele falou em uma voz cálida. Essas 2 nações não entrarão em conflito, marido. Quando penso nos alvoroços de profundas bestas que têm ocorrido repetidamente nos últimos anos, poderia ser que, como aquelas profundas bestas, eles também foram afetados por algum tipo de influência negativa? Disse Kan Yu em uma voz preocupada. Após ela ter entrado no caminho divino devido à água divina da vida, os sentidos de Kan Yu naturalmente estavam longe do que costumavam ser, e ela podia facilmente sentir se havia algo anormal nesses tipos de acontecimentos. É muito provável. Vunshi não negou que ela havia dito e imediatamente começou a consolá-la depois. Entretanto, você não precisa se preocupar. Eu posso facilmente purificar os alvoroços de profundas bestas, então naturalmente também posso purificar suas cabeças. Após abaixar o jade de transmissão de som, Vunshi se virou e correu diretamente para a fronteira entre a nação da corrente marítima e nação do demônio negro. Em apenas alguns curtos dias, todas as suas preocupações anteriores haviam se tornado realidade. Ao chegar na cidade imperial da nação da corrente marítima, assim como ele havia esperado, toda a cidade era um mar de caos. Fossem os profundos praticantes ou cidadãos normais, energia maliciosa de graus variados emanava de seus corpos. Além dos lunáticos, tanto profundos praticantes e pessoas comuns desprezariam conflito e guerra. Era absolutamente absurdo e ridículo que um pequeno conflito de fronteira incitasse declarações iradas de guerra de ambas as casas reais. Isso era ainda pior que uma briga entre crianças. Entretanto, até onde Yunshi podia observar, incontáveis fugidos enfurecidos soavam através de toda a cidade imperial da corrente marítima. Eles denunciavam a nação do demônio negro irados e declaravam suas intenções de irem à guerra. Multidões inteiras estavam pegas nesse sentimento de fervor e isso até incluía uma vasta maioria das mulheres e crianças. Parecia que a nação do demônio negro havia se tornado um irreconciliavelmente odiado inimigo no período de uma única noite. Yunshi havia experimentado incontáveis turbulências em suas 2 vidas, mas a cena se desdobrando diante de si ainda fez seu coração esfriar. Ele acenou uma mão e uma camada de profunda energia da luz que era invisível para outras pessoas silenciosamente passou em varrida e engoliu toda a cidade imperial da corrente marítima antes de rapidamente cobrir mais da metade do território da nação da corrente marítima. Depois disso, sua figura embaçou-se e ele chegou diretamente no ar acima da nação do demônio negro. Também era o mesmo para a nação do demônio negro e a situação que recebeu Yunshi era praticamente a mesma que aquela na nação da corrente marítima. A mesma profunda energia espalhou-se para baixo a fim de encobrir o território da nação do demônio negro imediatamente. A energia maliciosa que preenchia a cidade foi varrida como se por uma galé uivante, e rostos que estiveram distorcidos por malevolência e raiva congelaram antes de lentamente ficarem desnorteados e até temerosos. Eles não podiam se levar a acreditar nas palavras, pensamentos e ações que tinham acabado de expressar. Era praticamente como se seus corpos tivessem sido possuídos por demônios. Suor cobria todo o corpo do governante da nação do demônio negro, como se ele houvesse acabado de sofrer de uma doença séria. Ele de repente se levantou e rugiu. Rápido. Preparemos imediatamente para enviar uma solicitação diplomática à corrente marinha. Antes que ele pudesse terminar de falar, um mensageiro rapidamente veio e berrou. Um relatório. A Casa Real da Corrente Marítima enviou uma transmissão de som urgente e pedem reconciliação. O governante da nação do demônio negro imediatamente sentiu como se um fardo pesado houvesse rolado de cima de suas costas enquanto sentava-se pesadamente em seu trono imperial. Ainda assim, permaneceu em um estado agitado e afobado por um período de tempo muito longo, e era como se ele houvesse acabado de despertar de um pesadelo. Porque isso, Ilin, que havia nascido no reino dos deuses, também sentiu choque e medo florescer em seu corpo ao ver aquelas cenas se desenrolarem em sua frente. Yunshi não disse uma palavra e seu rosto estava tão frio quanto o gelo. Será que o reino dos deuses também está? A voz de Ilin tremeu lentamente enquanto dizia essas palavras. Se o reino dos deuses também ficasse assim, seria inimaginavelmente assustador. O nível das auras no reino dos deuses são muito maiores que o nível das auras no reino inferior. Os seres vivos lá também eram muito mais fortes que os seres vivos no reino inferior, então as coisas não devem ter chegado ao nível que estiveram aqui, disse Yunshi. Após uma curta pausa, ele adicionou, pelo menos, não ficará assim por enquanto. E tipo de aura podia silenciosa e invisivelmente afetar o equilíbrio elemental de uma porção tão grande de uma região estelar? E tipo de aura podia afetar o estado das próprias almas de incontáveis seres vivos. Dentro do entendimento de Yunshi, Yiling e até mesmo todas as potências do reino dos deuses, tal poder definitivamente não deveria existir neste atual universo. A dimensão do caos primal estava sempre em fluxo e constantemente se equilibrava.
Em um universo que não tinha mais deuses nenhuns, a aura no caos primal esteve continuamente se tornando mais rala e turva, e a aura dentro do atual reino do caos primal naturalmente estava longe de ser comparável à aura que ele possuía durante a antiga era dos deuses. A verdade era a diferença entre o nível de um deus e o nível de um mortal. Entretanto, um equilíbrio completo e perfeito havia sido formado há muito tempo. Mas, se um poder que estivesse no nível de alguma coisa que existisse na era antiga aparecesse de repente no atual reino do caos primal,